Estamos aqui para mais um programa do Painel Feminino. Fiquem comigo. Olá, hoje eu estou aqui, gente, recebendo a minha convidada, Vilma Rosa, que atualmente é presidente do CAMP, aqui da nossa cidade, aqui de Cubatão. Um prazer ter você aqui, Vilma. Prazer é todo meu e agradeço o convite da TV Polo. Vilma, eu queria que você contasse pra gente, que por incrível que pareça, o CAMP está aqui na nossa cidade há muito tempo, mas nem todo mundo sabe como funciona a história do CAMP. Então eu queria fazer algumas perguntas, e eu sei que você também passou pelo CAMP quando você era adolescente, é isso? Sim, verdade. Eu fui aprendiz do CAMP de Cubatão, na época a nomenclatura era outra, né? Chamava-se de patrulheiro. E eu fui da terceira turma que admitiu meninas, né? Porque o CAMP ele foi criado em 1973, né? Pelo saudoso Mário dos Santos. E ele tinha o objetivo de tirar um pouco os jovens, né? Da ociosidade. Mas isso foi iniciado pensando apenas nos adolescentes meninos, nos homens, e não nas mulheres. Que ano? A primeira turma de mulheres foi em 97. Mas o início se deu em que ano? Em 73. O CAMP já vai completar, então, 53 anos de existência. Acredito eu que é a instituição mais antiga, pensando em serviço social, em serviço de assistência social da cidade, é o CAMP de Cubatão. E você entrou na terceira turma que admitiu meninas. Meninas, porque até então eram só meninas. Só meninas. Então a gente tem até um marco histórico disso. São 26 anos da fundação, até a admissão da primeira turma de meninas, e depois mais 26 anos entre a primeira turma que admitiu meninas e o ingresso de uma presidente mulher. Então a gente tem 26 e 26. É bem emblemático isso, bastante. Né? Bom, eu vou voltar nesse assunto, porque eu quero saber mais da sua trajetória dentro do CAMP e o que o CAMP proporcionou para você pessoalmente, né? Você é uma prova do trabalho do CAMP, então mais para frente eu quero conversar sobre isso. Então, você estava dizendo que o CAMP foi criado para tirar esses jovens da ociosidade, e como funciona o CAMP? O adolescente, ele entra lá com que idade, a partir de que idade, o que ele aprende no CAMP, quais são as disciplinas? A atividade de coração do CAMP é a aprendizagem, né? Mas existe um período formativo que antecede o encaminhamento desse adolescente para o mundo do trabalho, que nós chamamos de percurso, que nada mais é que um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. O jovem que tem interesse de ser conduzido, né, posteriormente para o mercado do trabalho, ele se inscreve no CAMP de Cubatão sempre no ano anterior ao início das atividades. Nesse momento, por exemplo, nós estamos com inscrições abertas para os nascidos em 2009. Então, são os adolescentes que durante o ano de 2024 completarão 15 anos. Isso independente do mês de nascimento. 15 anos completos. Isso. O período de inscrição está aberto, né? Começou no dia 1º/3 e vai até o dia 2/4. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site da entidade. O adolescente, então, se inscreve pelo site e tem um regulamento também que já está disponível, né? Tanto no Instagram como no site oficial da entidade, com o regramento que rege a inscrição do adolescente. Existem algumas normas. Existem. Então, o que é importante a gente até frisar? Primeira coisa, que ele então complete os 15 anos neste ano, em 2024, porque a gente coloca nascidos em 2009. Além disso, quando ele inicia, depois do processo de seleção que é feito pela nossa equipe multidisciplinar, né? Porque o nosso foco é o adolescente em condição de vulnerabilidade social. Então, esse é o critério para que o adolescente ingresse no CAMP. E como isso é julgado? De que forma que vocês percebem que esse é um jovem que está nessa... De que forma vocês chegam nisso? A gente tem uma equipe, né, qualificada, né, para fazer também uma escuta qualificada, além de toda a documentação que é exigida no ato da inscrição. Porque o critério acaba sendo um critério socioeconômico também, para poder você conseguir verificar a condição econômica, né, daquele núcleo familiar. Porque isso envolve o adolescente, mas também todo o núcleo familiar que ele está envolvido. Então, são critérios que a própria lei de assistência prevê, e a equipe, então, faz essa avaliação de acordo com a documentação que é exigida no ato da inscrição. Mas há casos também que a equipe vai a loco também, né, verificar também as famílias. Então, a gente tem casos em que, às vezes, a documentação não está clara o suficiente para validar ou não se ele é um jovem vulnerável, e a equipe se desloca do CAMP e faz algumas visitas pontuais
para compreender melhor o ambiente, né, que essa família ou que esse adolescente está inserido. E aí julgar se realmente ele está dentro disso. Dentro dos critérios, exatamente. É bem difícil para a gente, porque a gente tem um número de inscrições muito grande. É isso que eu ia perguntar. Demanda muito esforço, né? Sim. Como a gente tem um número de parceiros reduzidos, quando a gente pensa no processo de inscrição, a gente tem que pensar no número de parceiros que a entidade tem disponível para quando, né, finalizar os percursos do serviço de convivência, a gente conseguir encaminhar esse jovem para o acesso ao primeiro emprego, né, para iniciar efetivamente a aprendizagem. Como esse número ainda é pequeno, a gente tem mais ou menos 800 inscrições por ano, é um número bem elevado. Porém, devido ao número de parceiros que ainda é um pouco reduzido, a gente consegue aí selecionar entre 200 e 220 adolescentes. Então, a gente tem aí... então é uma procura enorme para um número... Bastante reduzido. Embora a entidade tenha uma capacidade até de fazer essa formação em um número maior, mas a dificuldade é mesmo conseguir esse parceiro, né? Porque senão o adolescente passa pelo período formativo e ele fica na expectativa de ser conduzido, né, para o mercado de trabalho, e nem sempre a gente tem como garantir essa perspectiva. Pode causar uma frustração. Exato. Então a gente tem que ter toda essa cautela na hora de fazer não só a seleção, mas de verificar o número de adolescentes que eu vou poder admitir, né, dentro da instituição, para poder depois efetivamente conseguir aí essa vaga de estágio para ele, né, do programa de aprendizagem, seja no poder público ou na iniciativa privada. E hoje em dia, quantas empresas, você sabe me dizer o número de empresas que recrutam esses jovens para o mercado de trabalho aqui na cidade? Olha, hoje o maior parceiro ainda é o poder público, tá? Falando muito honestamente, a gente tem aí o número maior de aprendizes que a gente tem hoje em atividade são na Prefeitura Municipal e também na Câmara. Mas a gente tem também empresas do Polo, né, que também admitem. Nós temos hoje em torno de mais ou menos uns 200 parceiros. Acredito eu que esse número, não tenho o número exato, viu? Mais ou menos. Eu acredito que a gente tem em torno de 200 parceiros, mas que ainda é muito pequeno pensando na demanda, né, que a entidade recebe. E a gente, assim, é o nosso desejo, assim, um dia, né, poder chegar a atender pelo menos aí 60% ou 50% desse efetivo, que ainda é um sonho distante, mas que a gente acredita que vamos alcançar. Acontecer. Tá. E o que esse jovem, que disciplinas que ele tem lá? Vou pedir para você que a gente vai fazer um breve intervalo, e aí quando a gente retornar, a gente volta com esse assunto, para você me contar um pouco mais sobre o campi. Fiquem aí, me esperem, daqui a pouco estou de volta. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Voltando para mais um bloco do painel feminino, vamos dar continuidade aqui com a conversa com a Vilma. Vilma, no último bloco você estava me falando como é o aprendizado desse aluno, como é esse período de aprendizado nele lá. Conta pra gente. Como funciona, né? É até bom pra gente poder também esclarecer o que o campi de fato promove, né? O campi, ele promove um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E isso acontece em 2 percursos. A gente chama o primeiro percurso de conexão e o segundo percurso de cidadão campi. Nesse primeiro percurso, a gente trabalha com alguns eixos que são próprios da assistência social, que a gente trabalha muito a ideia do eu comigo, do eu com o outro e do eu com a comunidade. Então, é despertar no adolescente as suas potencialidades, desenvolver a autoestima, entender um pouco a interação dele com a própria família. Então, a família também participa desse processo no campi. Então, são esses percursos que vão trabalhando com esses eixos. Depois, a gente tem um segundo percurso, que a gente chama de conexão. Nesse percurso, eles já começam a ter contato com o quê? Com inclusão digital,
com conceito de cidadania, senso crítico. Também a gente trabalha também a parte lúdica, atividade esportiva. Eles fazem um acompanhamento socioassistencial também, que a gente tem as psicólogas, então trabalha também com alguns fortalecimentos, né? E na verdade, quando a gente fala em serviço de convivência, a gente trabalha com esses eixos e com esses percursos. O CAMP, então, ele não vai estar com a vaga, o CAMP não detém a vaga para o adolescente realizar o seu estágio, né, o seu programa de aprendizagem. Nós detemos, sim, a possibilidade de fazer essa formação dentro do serviço de convivência, porque as matérias próprias, né, o conteúdo programático que é próprio do arco ocupacional, que a gente chama de auxiliar administrativo, ele começa a ter no momento em que ele vai efetivamente para o mundo do trabalho. E a gente tem um período em que nós chamamos de concomitância, né, que é uma exigência da lei, em que ele tem que passar pelo menos um dia da semana, ele tem que estar na entidade para passar por essa formação com esses conteúdos e também fazer aí uma validação daquilo que ele aprendeu na prática com a teoria. Então ele também tem esse momento lá. Então é bom deixar claro que o CAMP então desenvolve os percursos dentro do serviço de convivência. E a partir daí, com o parceiro que detém a vaga, é que o CAMP então encaminha esse adolescente para ter o acesso ao primeiro emprego. E esse processo todo, ele demora quanto tempo? Bem, boa pergunta. Os serviços de convivência, os 2 percursos, eles levam geralmente um semestre. Então a gente consegue ao ano formar 2 turmas. Então a gente costuma fazer uma turma que iniciou agora no começo do ano, essa turma deve se formar aí ao final do primeiro semestre. E depois, iniciando o segundo semestre, a gente começa com uma outra turma que vai se formar no final do ano, em dezembro. Então, são 2 turmas por ano que a gente faz o período formativo. Então, em média, é um período aí de 6 meses para que eles passem pelos serviços de convivência, que a gente chama de Conexão CAMP e Cidadão CAMP. E depois de quanto tempo que ele está apto para assumir essas vagas no setor privado ou no setor público? Em que momento que isso acontece? Quando a gente termina esses ciclos, né, esses percursos, a gente faz uma formatura, tem todo um ato simbólico que acontece na entidade, ele recebe um diplominha e ele já está apto para fazer o ingresso na aprendizagem. Contudo, a gente fica aguardando os parceiros disponibilizarem as vagas, né? Porque, como eu tinha dito anteriormente, a gente tem ainda um número um pouco reduzido de parceiros. Então, conforme essas vagas vão sendo disponibilizadas, porque também é uma rotatividade. Então, tem aquele adolescente que está terminando a aprendizagem dele na prefeitura, então aquela vaga vai ficar disponível. Então, é um ciclo, né? Então, a gente acaba tendo durante todo o ano essa rotatividade entre adolescentes que estão finalizando o seu período de aprendizagem e os adolescentes que vão ingressar. Então, acaba tendo aí, às vezes, um delay, sim, às vezes, um período aí em que eles ficam aguardando para que surja essa vaga. Mas, normalmente, a gente não costuma demorar. A gente acaba fazendo uma gestão em cima disso, uma gestão em cima das vagas que estão disponíveis e em cima também, considerando os períodos em que cada adolescente também já está finalizando o seu período, né? Que, em média, são 15 meses em que ele passa pela aprendizagem propriamente. Então, a gente costuma não ter um período muito grande, mas ele já fica apto quando ele termina os dois serviços de convivência, né, os 2 percursos. Entendi. E outra questão, como funciona a parte jurídica desse jovem aprendiz dentro das empresas ou do setor privado? Existem alguns adolescentes que é uma opção do parceiro, né? Tem parceiros que optam por fazer a contratação direta. Então, algumas empresas contratam, fazem um registro, né, em carteira, na modalidade de contrato especial, que é o caso do contrato de aprendizagem, e já o poder público e algumas outras empresas preferem que o CAMP seja o mediador. Então, há casos em que o próprio CAMP é o contratante e o parceiro, ele faz, né, para nós o repasse do valor que corresponde ao salário, mais os encargos, né, trabalhistas, fiscais. E o CAMP se encarrega dos pagamentos. E o CAMP faz o repasse, além também do CAMP receber a parte que ele compete como administrador, né, como gestor, melhor dizendo, desse adolescente e por conta também de todo o serviço que é ofertado nos percursos e na própria entidade, porque ele continua tendo um acompanhamento até o final do programa de aprendizagem dele, né? E quanto tempo ele fica na empresa? O período dele de trabalho na empresa é o que rege a lei hoje? Isso, a gente segue toda a normativa da legislação que trata, né, dessa modalidade de trabalho que é a aprendizagem. Existem 2 condições. Se ele cumpre jornada de 4 horas, ele geralmente pode ficar até 23 meses fazendo o seu programa de aprendizagem.
Se for de carga horária de 6 horas, que é a maioria dos nossos casos, 95% dos nossos adolescentes adotam essa jornada de 6 horas. E aí, então, numa jornada de 6 horas, eles ficam até 15 meses no programa de aprendizagem. E essa carga horária, quem estipula é o empregador ou o aluno faz essa opção? Não, o empregador, que aí vai, dependendo da realidade da empresa, ela prefere às vezes uma jornada de 6 horas, que é a maioria dos casos. Mas o empregador é que dá a opção, claro, dentro do critério que a lei determina, ou 4 horas ou 6 horas. Entendi. Outra coisa, qual que hoje, você disse que você participou da terceira turma, né? Isso, a terceira turma que admitiu meninas. Hoje em dia, esse número de meninos e meninas é equilibrado? Porque se ouve falar mais, né, que as meninas são mais estudiosas, mais interessadas. Isso acontece no campo ou não? Hoje não, graças a Deus esse número hoje ele está bem equiparado, a gente tem um quantitativo bem regular tanto de meninos como de meninas. Mas no passado, sim, como a gente foi uma progressão, né, o campo foi entendendo ao longo dos anos da necessidade de também admitir as meninas, porque o campo ele foi criado com muito assim, inspirado no regime militar, né? Sim. Se a gente for olhar a história do campo, quem conhece, o próprio Mário dos Santos, ele era juiz, né, de menores, então ele tinha uma ideia muito do militarismo, então as cores do campo, o próprio uniforme, né, tinha o capzinho, que lembrava muito o cap da própria polícia militar, tinha a ideia do aprendiz que era graduado, então esse aprendiz graduado era como se fosse que tinha maior patente, então era muito similar, né, ao que se via dentro do militarismo, então era um pouco inspirado nisso, e talvez por esse motivo ele foi criado pensando apenas no adolescente homem, né, no menino. Com a evolução da própria legislação, da própria sociedade, aí se entendeu, não, por que a gente não vai admitir meninas? E aí, em 97, houve o ingresso da primeira turma de meninas. E a partir de então, esse número ficou bastante equilibrado. Então, nossa, hoje, mas é muito tempo, né? 97, é bastante tempo, entre a criação, né? Sim. E a gente, então, são mais ou menos 26 anos entre a criação da entidade e a primeira turma de meninas, né? Por isso que eu falei daquele marco 26. Mas hoje a gente tem no campo uma realidade de bastante meninas, então as turmas hoje estão bem equilibradas em número de meninas e meninas, e a própria instituição, você vai ver que hoje a gente tem mais funcionárias do que mulheres do que funcionários homens. Então, graças a Deus, a gente conseguiu atingir esse equilíbrio. Fantástico. Bom, a gente vai para mais um breve intervalo e voltamos logo. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Voltando para o nosso último bloco do programa Painel Feminino. Vilma, eu queria que agora você contasse para as pessoas a tua experiência como aluna do camp. Qual foi a diferença que o camp fez na sua vida? Nossa, Cris, eu fico até emocionada em falar disso, né? Porque eu também venho de uma família bastante humilde. E é a história de muitas famílias que estão hoje, né, sendo assistidas pelo camp, né? Pelos adolescentes que estão hoje iniciando nossos serviços. Para mim foi extremamente importante, né? Eu venho de uma família de mãe solo, uma família grande, numerosa, como é a maioria das famílias que a gente recebe lá. E o campo me deu a oportunidade, primeiro, de entender um pouco das minhas potencialidades, porque a gente que vem da periferia, a gente às vezes tem dificuldade de compreender o nosso lugar, de entender que a gente tem potenciais, desenvolver essas habilidades, né? A nossa autoestima, muitas vezes, ela precisa ser trabalhada. Então, o campo, ele teve esse papel, ele faz isso hoje, fez lá atrás, né? Então, não é só uma questão de garantir ou de ao menos assim, buscar que esse jovem tenha chance de ter o ingresso no mundo do trabalho, mas mais do que isso, é cidadania, é dignidade, é oportunidade, é um sentimento de pertencimento que você passa a ter, né, da sociedade. Então, esse despertar é muito importante. Então, isso para mim foi essencial. A partir disso, né, passei pelos períodos formativos lá no campo, era um pouquinho diferente do que é hoje por conta
da mudança da legislação, mas eu tive a oportunidade de acessar também um programa de estágio bastante interessante, né? Eu fiquei um tempo na Prefeitura Municipal, na época era na Gerência da Criança, que funcionava no Parque Anelinas, e depois de um tempo eu fui para a COSIPA, né? Antiga Companhia Siderúrgica Paulista. E lá eu tive um aprendizado excelente, porque eu fazia as mesmas funções que os funcionários, as mesmas atribuições. Qual era o setor que você ocupava, né? Eu trabalhei no departamento de treinamento. Que então bacana. Era um departamento também muito interessante, porque capacitava, né, os próprios funcionários da COSIP. Então ele era um departamento de formação também, de capacitação, vinculado ao RH. E a gente tinha atribuições idênticas às atribuições de funcionário. Então, para mim, foi realmente um divisor de águas. E a partir dali eu comecei a ter um entendimento do que eu poderia ser capaz de fazer. Então, eu pensei nos cursos que eu queria fazer, né? Comecei a pensar na formação universitária. Então, você começa a ter o despertar dessas suas potencialidades, das suas vocações. Então, eu falo que o CAMP, ele ajuda também o adolescente a ter esse despertar. Se encontrar. A se encontrar, porque a adolescência já é uma fase extremamente difícil, né? É uma fase que a gente tem muita dúvida, a gente tem conflitos internos muito grandes, e dependendo do seu ambiente familiar, esse conflito ele ainda é potencializado por outras questões, né? A gente tem família, a gente estava falando, né, anteriormente, fora do ar, da dificuldade que as famílias enfrentam, às vezes, até por uma questão de vínculo, né, de afetividade, ou por ausência da figura paterna, ou por ausência da figura materna. Então, o CAMP, dentro do programa também, ele tem todo um atendimento psicossocial, psicológico, para fortalecer esse vínculo, né, e você se entender pertencente de um grupo familiar, independente do formato que ele tem, né, que ele tenha. Então, eu acho que são essas coisas que, para mim, foram extremamente importantes, e eu tenho certeza que também é para o jovem de hoje. E hoje, ocupando a presidência, eu me sinto como se fosse um exemplo, né, positivo, né, de alguém que deu certo por uma oportunidade que teve no CAMP, né. E a gente tem inúmeras histórias de sucesso na cidade. O atual prefeito, né, foi aqui na cidade foi aprendiz, vereadores, vereadores, pessoas conhecidas que se formaram no CAMP, não é sim, isso? servidores públicos, engenheiros que estão tanto na prefeitura como em empresas privadas, vereadores, né, vários vereadores dessa legislatura e da outra já foram também aprendizes. Então, eu tomo para mim que o CAMP, de fato, ele te dá essa abertura. Eu falo que o CAMP, ele é como se fosse, a gente está caminhando, né, na estrada, a estrada está um pouco escura, e o CAMP ele vem e joga uma luz. E aí o CAMP ele tem esse papel de jogar essa luz. E aí o adolescente, claro, a gente tem a liberdade de escolher, mas normalmente o adolescente ele vai seguindo, né, esse pequeno farol aí, e a gente vai se descobrindo também, né, como pessoa, como indivíduo. Então é um desenvolvimento humano, pessoal, além do desenvolvimento profissional. E hoje, qual é a formação de renda do CAMP? O CAMP sobrevive de que forma? Recursos do Estado, do governo federal? Como é que entra dinheiro no CAMP para que essa função seja executada? Para sustentar, né, para sustentar tudo isso. Nós temos, claro que os parceiros, né, as empresas privadas, tanto o poder público, a gente também recebe em contrapartida pela gestão, né, da aprendizagem, a gente recebe um recurso que também nos ajuda a manter as nossas atividades. Além disso, a gente tem os associados, é um número pequeno, mas também é um recurso que contribui, né, para a manutenção das atividades. Nós temos recursos que vêm das emendas impositivas, né, que são as emendas que são destinadas pelos parlamentares, né, sejam vereadores aqui a nível de município, e as emendas parlamentares que vêm de alguns deputados, né. A gente tem deputados estaduais, deputados federais que também costumam ajudar o CAMP com emendas, e esses recursos eles são usados para melhorias da entidade, então para aquisição de equipamentos, para melhorias na infraestrutura, e a gente consegue com esses recursos sustentar aí a entidade. Hoje o CAMP ele tem quantos funcionários para cuidar de tudo isso? Não me recordo, muito funcionários. Mas deve ser um número grande, né? Olha, o nosso efetivo aumentou bastante. Acho que hoje supera 50, porque como a gente está com 2 serviços novos, né? A gente participou de um chamamento público e nós estamos realizando 2 novos serviços na cidade, serviços bastante grandes. Um com público idoso e um com o público da criança e do adolescente. Então, a partir daí, a gente precisou até expandir um pouco o nosso RH. Então, acho que a gente passa hoje de 50 funcionários na entidade. Que bacana. E esses serviços se refere ao quê? Esse do idoso e dos adolescentes? Esses são serviços novos, né? A gente participou nós e outras instituições que têm alguma expertise com a questão da
de questões socioassistenciais, a gente participou de um chamamento público para concorrer a esses serviços. Eles também são chamados de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, mas com uma abordagem específica para outros públicos. No caso, o público idoso, que nós demos o nome de ciclo, e para o público da criança e do adolescente, que aí vai até 15 anos, a gente deu o nome de vila. Então, eles também têm uma abordagem para a criança diferente, obviamente, né? Uma abordagem mais lúdica, do direito de brincar, né? Da atividade esportiva, né? E para o idoso também tem esse mesmo formato, mas muito mais aproximado da realidade do idoso. Então, também trabalhar com... Porque a ideia do serviço, como o próprio nome diz, é fortalecer a convivência, né? E a troca de experiências entre esses públicos. Então, a pessoa idosa, ela já teve uma experiência de vida, então ela vai ter um espaço ali de troca do que ela aprendeu e ela divide isso com o outro. Eles têm atividade esportiva, eles têm atividades culturais, oficinas de artesanato, oficinas que falam, por exemplo, de alimentação, nutrição, uso para não desperdiçar alimento. Então, várias oficinas são desenvolvidas pensando nessa integração, pensando em fortalecer esse convívio, mas com públicos distintos, né? Um é com o público idoso e o outro agora é com o público da criança e do adolescente. Bacana. Então, aí o camp entrando em outras áreas, exatamente, né? A gente tem expandido uma área maior da sociedade, auxiliando todo mundo. Exatamente. Então, embora o coração ainda seja o serviço de convivência que precede, né, a aprendizagem, que ainda seja o coração da entidade, a gente conseguiu expandir outros públicos. Então, hoje a gente tem o público idoso, o público da criança, do adolescente, né, nesses dois serviços que são serviços realizados em parceria com a prefeitura, porque são técnicos do camp e técnicos da prefeitura que desenvolvem isso nos equipamentos públicos, né, então eles acontecem de forma descentralizada, não acontecem dentro da instituição, mas temos um programa que a gente chama de, que é também um serviço de convivência, melhor dizendo, que é o Conectando na Melhor Idade. Esse também trabalha com o público idoso, e esse é uma ação que acontece dentro do camp. Então, é para trazer o idoso para o mundo digital, né, por isso que tem esse nome, Conectando na Melhor Idade, e também trabalhando com oficina de artesanato, a parte também de dança, movimentação, esporte. Então, assim, também eles fazem visita a museus, a outras instituições, né? Então, a gente também tem expandido. Então, hoje a gente não tem um público só do adolescente, a gente tem um público do idoso e hoje também o público da criança também. Então, a gente está muito feliz porque temos expandindo aí as nossas ações. Fantástico. Bom, o programa está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse um telefone de contato para as pessoas que queiram entrar em contato com vocês por algum motivo, para saber sobre as inscrições desses trabalhos todos, e dizer que foi um prazer ter você aqui para contar para a gente como funciona o camp na nossa cidade. Cris, eu que agradeço o convite, foi muito prazeroso estar com vocês, agradecer a TV Polo pelo convite. Eu vou aproveitar para reforçar as inscrições que estão abertas, né, que é para os nascidos em 2009, os outros serviços já encerraram as inscrições, então acho que vale a pena a gente falar do que está acontecendo no momento. As inscrições, então, para os adolescentes nascidos em 2009, que querem iniciar os percursos, né, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, estão abertas desde o dia 1º/3 e vai até o dia 2/4, só pelo site da entidade, tá? No www.campcubatão.org.br. Lá tem um regulamento disponível, que o adolescente junto com a família precisa ler para entender os critérios. E em caso de dúvidas, vocês podem também ligar no telefone 3361-1285, caso surja alguma dúvida, a família, né, tenha alguma dúvida. Então, acho que aproveitar para reforçar que estão abertas as inscrições, lembrando que esses adolescentes vão passar por uma avaliação da equipe multidisciplinar para avaliar o critério da vulnerabilidade social, porque infelizmente a gente não consegue atender a todos. E após a seleção é feita uma listagem, né, o camp divulga a listagem dos selecionados, e no ano seguinte, em caso de 2025, é que inicia os serviços de convivência para os nascidos em 2009. Muito bem, ficamos por aqui, até a próxima semana.